Vamos tratar hoje da aplicação da pena. Bom, para a execução daquela pena privativa de liberdade que nós descrevemos nas últimas aulas, de como ela é executada aqui no Brasil, existe uma situação anterior que é muito bem descrita dentro da sistemática do nosso Código Penal, que é a aplicação da pena. Alguns autores chamam também de dosimetria penal. Como é que eu chego, eu transformo a pena em abstrato, que no nosso sistema jurídico penal e no nosso Código Penal se encontra em limites variáveis mínimo e máximo, numa pena definitiva em concreto, única, aplicável ao sujeito que está sendo ali processado e, obviamente, foi condenado para que haja a imposição da pena. Há uma metodologia de aplicação que é construída pela nossa dogmática, mas antes mesmo de tratarmos dessa metodologia, eu gostaria aqui de especificar com maior clareza um princípio constitucional penal que tem uma relevância tremenda nessa ruptura que representou o iluminismo jurídico penal com a forma antiga com a qual impunhamos as penas, que se chama o princípio da individualização da pena. Como é que isso funciona? Essa individualização, em princípio, ela é legislativa, porque há, obviamente, uma opção criada pelo legislador no tocante à pena aplicável para determinadas condutas. Então, se faz uma seleção de quais condutas são proibidas e, portanto, apenadas, e se individualiza penas que ali estão especificadas. Aliás, o convencionalismo penal, ele só funciona se o crime e a pena estiverem previamente estabelecidos. Aquele princípio do nulo crime, nula pena, sine prévia lege. A lei tem que ser prévia, tanto a lei que define o que é crime, quanto a quantidade de pena aplicável pela prática daquela conduta. E óbvio que quando imaginamos essa sistemática, observamos que essa individualização, que é legislativa e passa por uma construção a partir do legislador da pena ali a ser imposta, em algum momento, ali no início das revoluções liberais, exatamente porque tais revoluções constituíram uma oposição ao arbítrio que se expressava no ancien regime e que muitas vezes tinha, exatamente pela inter-relação entre a magistratura e a nobreza, um papel que levava a desrespeito, né, aos direitos populares e aos direitos individuais, exatamente por conta dessa construção aristocrática e hierárquica da sociedade anterior, né, a igualdade de todos perante a lei, fruto, né, da República liberal, da República iluminista. Essa construção do critério de imposição das penas tornou-se fundamental. E houve um instante em que se imaginava que a pena deveria estar no montante único, exatamente aquela primeira corrente a qual o modelo liberal produzia a sua construção dogmática, que é a corrente da exegese. Ela
exatamente a ideia de que o juiz é la bouche de loi, ou seja, a boca da lei, e, portanto, nada poderia aplicar que não tivesse sido convencionado pelo parlamento, para se evitar qualquer tipo de arbítrio e de diferenciação na aplicação da pena, porque o que era comum no ancião regime era a diferenciação punitiva. As penas eram aplicáveis conforme a classe social do apenado. Se ele era nobre, plebeu, servo, e dentro dessas características se diferenciava regimes de pena e de execução, de maneira que as ordenações do rei, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nas ordenações filipinas, vocês vão encontrar esse regime da diferenciação punitiva que estava ali presente. Então, com o liberalismo, veio a ideia de que a pena deveria ganhar uma certa uniformidade na sua aplicação para não contrariar a igualdade entre as pessoas. E essa igualdade levaria à chamada pena no montante único. Foi a proposta dos primeiros códigos liberais, principalmente o Código Napoleônico, onde a pena vinha no montante único taxativo. Então, homicídio, pena, 16 anos. Não havia essa variável que é observado a partir dos diplomas legais mais recentes. E essa ideia estava presente exatamente para controlar a decisão judicial, para que não houvesse, a partir do juízo, a construção de regimes diferenciados de aplicação da pena, de processamento, ou seja, os juízes deveriam cumprir as leis, cumprir aquilo que estava efetivamente convencionado. Então, essa é a primeira questão no tocante à discussão da individualização legislativa. Óbvio que se o regime da liberdade ou do arbítrio que era experimentado a partir da diferenciação punitiva era ruim, esse regime também de taxatividade, de pena única, não permitia moldar o juízo nos casos concretos. Ou seja, observar situações que, embora se adequassem à conduta, de uma forma abstrata, tinham características, tinham móveis, tinham qualidades diferenciadas. E isso prejudicava a equidade em uma aplicação justa da reação punitiva. E por conta disso, começou-se a ver que era necessário se estabelecer aí uma variável dentro da qual o judiciário, os juízes, aplicariam a pena. É mais ou menos como hoje está construído, se vocês forem para a parte especial do Código ou observarem as diversas legislações penais especiais, verão que as penas estão convencionadas em montantes variáveis, mínimo e máximo. É exatamente essa ideia de permitir uma equidade na aplicação da pena, uma adequação dela às situações concretas, à situação específica com a qual uma determinada conduta proibida foi praticada. Então, a ideia central era exatamente permitir a esse juiz uma integração da norma com o caso concreto. Lógico que, se esses parâmetros são muito largos, muitos autores, inclusive, colocam isso, que abriu-se no regime liberal a oportunidade para uma diferenciação punitiva se você também mantém esses parâmetros extremamente enlarguecidos. Que é mais ou menos o que ocorre se a gente vai observar lá no peculato, né, no artigo 312 do nosso Código Penal, onde essa variável é uma variável bem enlarguecida.
Vejam vocês que a pena é de reclusão de 2 a 12 anos. Há um enlarguecimento aí da sextupla parte, né? Entre a pena mínima e a máxima. E vários períodos de pena que permitem integrações e aplicações diferentes, desde a substituição dessa pena por pena restiva de direito, né, até aplicação exclusiva de multa. Então, existe aí uma série de questões que demonstram que acaba havendo uma abertura para o arbítrio, né, uma aplicação não convencionada. Heloísa pergunta se não seria do triplo. É porque dentro da... O Maurício Ribeiro Antônio Lopes, quando trata da teoria constitucional da pena, em subsídio à teoria constitucional do delito, né, ele vai detalhar que, por exemplo, o crime mais grave que se pode praticar é, obviamente, o de homicídio, que refere-se à destruição da vida de uma pessoa. E a pena que está ali combinada tem uma variação do triplo, né? Então, se nós fazemos uma correlação entre os bens jurídicos e se aquilo que há de mais grave a ser contextualizado dentro da dinâmica da vida social é o homicídio, e a pena ali está variando de 6 a 20 anos, então, próximo ao triplo, né? De 6 a 18 seria propriamente o triplo, mas de 6 a 20 está dentro de uma dimensão próxima ao triplo. Então, tem se buscado adequar isso aos demais casos, constitucionalizando essa aplicação, para que não haja muita variação e isso abra margem para o arbítrio judicial, né, para uma aplicação inadequada das penas, né? Por isso que tem buscado se fixar essas penas dentro de um limite aí aceitável. Porque se realmente o critério da absoluta determinação, veja que nós... quais são os critérios de individualização da pena até agora que nós tratamos, né? O primeiro, que se refere a um ancião regime, que retrata uma absoluta indeterminação e, portanto, muito arbítrio judicial na escolha da pena aplicável, o que levava a tratamentos desiguais. Além de ser desigual porque a própria norma já diferenciava punitivamente por classe de pessoas, havia também uma oportunidade de penas diferentes, mesmo entre essas classes, o que levava a agravar essa desigualdade na aplicação da pena. O segundo, da absoluta determinação, não permitia, por exemplo, a situação de alguém que mata outro, buscando receber algum tipo de recompensa, de um homicídio piedoso e dentro de umas circunstâncias morais que justificassem, sendo que em ambos a pena estaria taxativamente aplicada num montante único. Essa absoluta determinação não permitia também essa averiguação de motivos, né, e adaptação da pena aos casos concretos. E traria também transtorno, seria igualmente injusto. E, por fim, o critério da relativa determinação, que é o que hoje nós adotamos em boa parte do mundo ocidental, obviamente, quando eu falo sempre nessa experiência pós-iluminismo jurídico penal, eu estou falando de uma evolução histórica do Ocidente, porque boa parte do mundo desconhece essa construção dogmática e impõe ainda, por exemplo, penas corpóreas, é o que ocorre na Sharia muçulmana, o direito penal islâmico tem outro viés religioso, né, e fundado em outros princípios, e não segue esse tipo de convenção que nós estamos construindo
no Ocidente. Então, essa dinâmica que observamos dentro desses vários aspectos que estão aqui também previstos dogmaticamente, leva a uma busca dessa relativa determinação, mas é lógico que é preciso dar ao legislador algum parâmetro, né, para essa construção, exatamente para se evitar que haja uma variável tão enlarguecida que acabe também desigualando sujeitos, pessoas, né, na hora da aplicação da pena. De maneira que eu preciso seguir alguns parâmetros. E talvez esse parâmetro do triplo, que é indicado, é uma questão muito mais doutrinária, seria interessante a ser adotado aí pelo legislador. Então, para além da individualização legislativa, existe também a individualização judicial. E essa individualização judicial é que vai particularmente nos interessar agora. Mas antes de tratar dela, a última individualização, que é a individualização executiva e de caráter administrativo, é boa parte daquilo que nós já desenvolvemos nas aulas anteriores, tratando da pena privativa de liberdade e do seu regime progressivo de execução. Observação individual do mérito, do condenado, a realização, em algumas hipóteses, quando possível, principalmente no fechado, do exame criminológico, para se obter, com isso, relatórios individualizados que levem à avaliação do mérito para a progressão, das condições também para a progressão. Então, tudo isso faz parte da individualização executiva, da individualização administrativa, que, num contexto mais amplo, são aspectos da individualização da pena. A individualização da pena ela é legislativa, ela é judicial e ela é executiva. Ela é também da administração penitenciária. Por final, ela vai ter essa abrangência em pelo menos 3 esferas distintas, mas que se unem para realizar esse princípio maior, que é a individualização da pena. No tocante à individualização judicial, nós temos uma sistemática muito clara, construída pela nossa dogmática. É uma metodologia de aplicação da pena. Poderia, assim, chamar a fórmula dogmática encontrada para aplicar a pena. Aqui eu queria dizer a vocês que, ainda que a dogmática consubstancie esse modelo, que é o modelo dogmático e, portanto, o modelo legal de aplicação, e esse modelo ele vai estar comprometido com princípios como o do cognitivismo processual, ou seja, que o resultado, a consequência da conduta, a consequência punitiva a ser aplicada aí para a conduta, é algo que é produto, né, exatamente de critérios legais, exatamente para se evitar os subjetivismos, né, judiciais, os compromissos de classe, os compromissos corporativos, e se lançar um certo grau de objetividade nessa metodologia, se evitar, por exemplo, o chamado direito penal do autor, evitar essa análise voltada, né, para determinados ou contra determinadas classes populares ou determinadas pessoas, se busca com essa metodologia inibir isso, e isso que aqui eu elenco, que vem desses rótulos,
é o que nós vamos chamar de decisionismo, é o que o Luigi Ferraioli, que é o pai do garantismo penal, chama de decisionismo, que é uma decisão vinculada muito mais a juízos morais do que a cognição do processo dentro das regras processuais. Até porque a verdade penal, mais do que uma verdade real, a gente sempre tem essa ideia de que o direito penal está comprometido com a verdade real. E aí esse compromisso parece não ter fim. Vira um processo ao estilo do processo de Kafka, né? E termina nunca, porque eu vou atrás dessa verdade real. Ela é uma promessa que estava ali, naquelas dimensões da Inquisição, principalmente a Inquisição medieval e moderna, né, católica, onde essa ideia da busca da verdade, né, por intermédio das provas, obviamente já há um avanço, porque a Inquisição põe de lado os ordalhos, que eram as chamadas provas divinas, e tenta fazer uma perquirição com provas capazes de serem intelectualmente captadas. Mas no meio tinha a confissão produzida até por meio de tortura, mas era prova. É melhor do que você submeter a fortuna, a sorte, em um ordalho e entregar aquela decisão a esse tipo de situação que é muito mais arbitrária. Né? Então, havia, de certa maneira, um avanço com relação àquilo que comumente era aplicado. Mas, por outro lado, ela trazia esse problema da busca incessante de uma verdade que, às vezes, se comprometia com determinados atalhos, com determinadas construções do subjetivismo do sujeito que concentrava os papéis, porque normalmente o inquisidor concentrava o papel do julgador, do defensor e do acusador. Por isso que a gente diz que determinados procedimentos, ainda hoje, são procedimentos inquisitivos, porque não há uma diferenciação nesse trio do processo e a performance do chamado juízo imparcial. É um juízo que está distante ou equidistante das chamadas partes, que são a defesa e a acusação. Se o juízo se une a uma dessas partes, é óbvio que há aí um empobrecimento desse tipo de relação processual adequada e, com certeza, esse juiz estará fugindo, né, ao que é legal, ao que é o cognitivismo processual, que é exatamente produzir uma verdade regrada pelo processo. É aqui onde há uma grande distinção que é trazida pelo garantismo. O que importa é aquela verdade que eu consigo produzir com as regras processuais. Professor, mas isso é terrível, porque nem sempre a gente consegue produzir a verdade. Aliás, a verdade, por incrível que pareça, vai ser sempre uma coisa complicada, né? Imagine como é até hoje a discussão sobre determinadas verdades históricas, né, estabelecidas. Você sempre vai encontrar algum tipo de nuance que legitima. Agora, é preciso dar um fim ao conflito. E, para que isso ocorra, a gente tem que produzir isso dentro daquilo que é convencionado legalmente como o devido processo legal, dentro das regras previamente estabelecidas para se conhecer, e é por isso que o juiz não poderia fugir tanto da metodologia processual, porque ele estaria aqui limitado, ele estaria aqui com isso controlando talvez o seu campo decisionista. Então, a metodologia de aplicação da pena é uma fórmula de aplicação dogmática que busca controlar a motivação da imposição da pena e dar transparência, publicidade
a essa dosimetria, ao porquê se chegou àquele patamar de pena. Isso serve para a acusação, isso serve para a defesa, serve para ambos, e serve para a sociedade, porque com essa metodologia há uma justificativa aí posta na construção, né, que é dado a toda a comunidade, mas que deveria, ela não é uma metodologia vaga, ela deve ser construída, obviamente, com os critérios legais, as normas que estão aqui estabelecidas, exatamente para evitar o decisionismo, para evitar o arbítrio judicial. Então, o juiz não pode. Lembro-me até hoje de algumas aulas que a gente dava em especializações, e uma delas lá em Caruaru, alguns alunos eram juízes, eram magistrados, e brincando, né? A gente sempre buscou essa relação afável, né, amiga com os alunos. Aí perguntei a um deles, como é que você aplica uma pena? Você é um juiz criminal, né, trabalha numa vara criminal, como é que você aplica uma pena? E aí ele disse, professor, é o seguinte, é um negócio tão difícil de ser construído que o senhor quer que eu diga como está no código ou como é na prática? Eu disse, não, eu quero saber como é na prática, porque do código eu já sei, né, como é que está aqui previsto. Como é na prática? Aí ele disse, olha, eu cito antes, né, faço uma interrelação e vejo mais ou menos qual a quantidade de pena que merece aquele réu, e aí eu confirmo aquela pena. Essa é a posição decisionista, é exatamente a posição que a gente quer aqui impedir. Né? Essa ideia do decisionismo, né? A pena já está previamente estabelecida, num montante que ele acredita que é justo, e ele só vai pegar esses critérios para ir, né, aí, justificar aquela pena que ele acha que é justa. E, na verdade, é como a maior parte dos casos isso acaba funcionando, mas isso não é o adequado conforme o próprio critério legal. E eu disse, mas e quando rola uma dúvida daquela maior? Quando você não tem uma plena certeza de que aquela pena que você já optou ali é a correta. Professor, eu vou lá para a menina que trabalha lá em casa, a Mariquinha, né? Pergunta assim, Mariquinha, de 6 a 20, me dá aí um número. A Mariquinha deu 12, pronto. O réu pegou 12 anos. Então, vejam, é, exato. Essa fundamentação é inexistente, né, gente? Ela não tem substrato. É decisionismo puro, é arbítrio. E é por isso que a gente precisa aprender bem essa metodologia de aplicação da pena, porque no futuro, acho que vocês serão magistrados, alguns serão advogados, também tem que conhecer para poder buscar a reforma daquilo que acha inadequado ou injusto, né? Então entender todos os elementos, e os juízes têm que aprender a se ater. Não pode ser, como diz o professor Luciano Nascimento, protetor de Gotham City, ou seja, o juiz Batman é o protetor de Gotham City. O juiz tem que se ater ao que está no mandamento da lei, até porque não vai resolver ser o protetor de Gotham City, ou seja, você dizer, eu vou tornar a sociedade mais justa, a sociedade, esse mundo justo, o que existe é o direito, propriamente, e como ele deve ser aplicado. E aí essa outra construção está mais nas práticas morais, religiosas, que eu levo para minha casa e que eu devo, obviamente, objetivar no meu micro-organismo social, né, no grupo, mas, de uma forma geral, fazer isso muitas vezes, se opor à lei por conta dessa construção do mundo melhor, do mundo mais justo, do mundo sem corrupção, né, do mundo sem... Esse mundo, eu acho que desde... Eu me lembro, estava assistindo agora um documentário sobre a história de César, e boa parte daquele conflito ali na República, né, no fim da República Romana, no início do Principado,
se devia exatamente a isso, acusações de corrupção, papapá, e partiram para um sistema que me parece muito mais corrupto, que era o Principado, era o Império, né, com pessoas bem mais autoritárias, né, no mando, né, perderam uma construção que, obviamente, não se podia falar democrática, porque era oligárquica e aristocrática, né, mas era uma construção mais coletiva do mundo romano, né. Aí os atos de império se tornaram, de fato, algo, talvez, num patamar de autoritarismo muito maior, atingindo pessoas, né, das mais variadas. Então, é sempre assim, a gente está sempre querendo construir. Me lembra, para não ir tão longe, o texto lá da Bagaceira de José Américo de Almeida, aquela passagem final em que o Rapazola, que agora já era o senhor do engenho, né, alcançado a posição do pai, fala que tentou construir outro mundo e acabou no mesmo mundo do pai. É mais ou menos isso que todos nós fazemos e não devemos nos sentir mal por conta disso, porque faz parte da própria construção humana, né? Ou seja, aquilo que ele tinha visto na juventude, em termos de autoritarismo do pai, das condições de vida, do êxodo rural, da migração por conta das secas, continuava se repetindo. É o que chama Nietzsche, né, naquela visão do eterno retorno. Mas para não sermos pessimistas, nós podemos modificar nós mesmos. Ou seja, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas se a gente se torna um pouquinho melhor e constrói isso, né, dentro dessa dimensão humana, que contribui, eu acredito que é possível, tanto que era possível, bem que agora até isso está sendo dificultado, né? Mas o sentido do progresso estava exatamente em gerações melhores. Cada geração humana era uma geração que tinha um reconhecimento mais amplo, uma possibilidade de reconhecer direitos, de ampliar, né, a sua a inclusão, né, de pessoas, de cidadania, e etc. E essa história é sempre uma história muito progressiva. Né? Eu acredito nisso, né, de que há melhoramentos. Mas, de uns tempos para cá, a gente tem observado certo retrocesso, mas também faz parte. Né? Esses processos civilizatórios, eles nunca vão numa linha contínua de progresso, há sempre oposição, resistência, e nós estamos dentro dessa dinâmica. Bom, mas voltando aqui para essa metodologia de aplicação da pena, o que eu quero dizer é que nós temos que nos vincular, sim, porque não é porque eu quero. Eu quero aplicar dessa forma a pena. Bom, mas aí você não vai estar se vinculando à lei e, portanto, descumprindo as convenções que estão previamente postas e que se torna um direito público subjetivo também do réu com relação à metodologia de individualização para que permita a publicidade das motivações para aquela pena. E com isso, obviamente, o controle. Lembrem-se que há um princípio também constitucional que é de que toda e qualquer decisão, está lá no artigo 5º, e é um direito individual, de que toda decisão judicial ela deve ser o quê? Motivada. Ela tem que ser pública, ela tem que ser transparente. Então, em virtude desse princípio da motivação das decisões judiciais, essa individualização tem que seguir, né, esse sistema. O artigo 68 estabelece esse sistema. Hoje, sistema trifásico. A pena ela sai do montante variável em abstrato, entre limites mínimo e máximo, e alcança um
indicador concreto, né, num montante único, a partir da observância da análise de circunstâncias de aplicação. A primeira fase, a análise das chamadas circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, a análise das circunstâncias legais de agravação e atenuação da pena, que estão aqui entre os artigos 61 e 62, as agravantes, e os artigos 65 e 66, as atenuantes. E a terceira fase de aplicação são as causas de aumento e de diminuição de pena. Sempre foi assim? Não. Esse critério, essa metodologia, com a Lei 7.209 de 1984, foi incorporada na nossa parte geral. A reforma da parte geral do Código Penal Brasileiro incorporou no artigo 68 o sistema trifásico. Houve uma discussão, sim, uma discussão de se essa aplicação da pena se daria em duas fases, né? Era a tese do Roberto Lira Filho, que entendia que na primeira fase as circunstâncias judiciais, que eram produtos da cognição processual, foram aquilo que se conseguiu construir a partir do processo, e na segunda fase as circunstâncias objetivas legais, e aí ele não distinguia agravantes e atenuantes de causa de aumento e diminuição. E ele dizia que o juiz aplicaria a pena em duas fases. Nelson Gria defendia doutrinariamente o modelo trifásico de aplicação, porque entendia que com esse modelo havia um controle maior, né, judicial maior da aplicação e uma transparência maior ofertada às partes sobre a motivação da pena que, ao final, era encontrada. Exatamente porque separava das circunstâncias legais as agravantes e atenuantes das causas de aumento e diminuição. Hungria acabou triunfando, porque, primeiro, o antigo Tribunal Federal de Recursos adotava o modelo trifásico, simulou esse modelo trifásico, né, de aplicação, e a parte geral reformada em 1984 incorporou esse modelo trifásico de aplicação, porque é uma metodologia legal para aplicar a pena. Então, ela vem aqui prevista. Nós estamos observando, conforme aquilo que determina o artigo 68 do Código Penal, a análise em três fases de aplicação. A primeira fase, para se encontrar a chamada pena base. É a pena que eu farei incidir as circunstâncias legais das fases seguintes, se elas existirem, obviamente. Mas essa primeira fase é obtida com os dados ou com as circunstâncias produzidas no processo, conforme o artigo 59 do Código Penal. Então, o artigo 59 tem os moduladores judiciais. São 8 moduladores. Nós vamos analisá-los em seguida. Mas é importante a gente observar que a pena que está em abstrato em limites variáveis começa a ter uma dimensão concreta com a formação da chamada pena base, que é a primeira fase de aplicação da pena. Por óbvio, essa é a fase mais importante, porque na inexistência de circunstâncias legais, essa pena base vai se transformar na pena definitiva, mas ela virá já no montante único, certo? Então, a segunda fase, para a aplicação das atenuantes e agravantes, e aí você vai ter a chamada pena intermédia, e a pena definitiva em concreto como produto da terceira fase. A pena concreto e a pena em abstrato, ela está em limites variáveis, né, como homicídio, matar alguém, artigo 121. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. É a pena em abstrato, é de 6 a 20 anos. É a pena que ainda está na sua previsão legal, em limites variáveis. Eu preciso
para que eu me sirvo dessa metodologia de aplicação na individualização judicial? Exatamente para sair desses limites variáveis e encontrar uma pena em montante único, em concreto. A pena em concreto. Daí eu preciso de uma construção que dê suporte a essa aplicação da pena, né? Esses elementos que estão aí disponíveis. Então, para a primeira fase, que é a fase mais importante, nós temos no artigo 59 a seguinte construção. O juiz, atendendo à culpabilidade, primeiro modulador, aos antecedentes, segundo modulador, a conduta social, terceiro modulador, a personalidade do agente, quarto modulador, aos motivos, quinto modulador, as circunstâncias do crime, sexto modulador, as consequências do crime, sétimo modulador, bem como ao comportamento da vítima, contribuição da vítima, oitavo modulador. Então, são 8 moduladores que estão no 59, estabelecerá, conforme seja necessário, o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O artigo 59 tem sido estudado sob diversos parâmetros, tanto o parâmetro da política criminal, quanto da própria criminologia. Por exemplo, sob o aspecto da criminologia, se observa aqui uma influência da escola positiva italiana, porque é muito claro que o juiz vai fazer uma avaliação não apenas do fato, mas, veja, da personalidade do agente, né? Dos antecedentes, de motivos, de comportamento da vítima, seja de outros elementos que não são puramente o fato e que são elementos de caráter extremamente vago, né? Portanto, os autores que fazem essa crítica, entre eles o Ricardo Brito, né, o professor de Direito Penal da Federal de Pernambuco, né, no livro Razões do Positivismo Penal no Brasil, vocês podem consultar, dizem que essa construção revela um resquício dessa influência e de se punir não apenas pela prática do fato concreto, mas punir aquela pessoa, né, por aquilo que ela é, e não por aquilo que foi feito, que foi praticado. Não é um direito penal do fato, mas é um direito penal do autor. Então, em diversos desses elementos, existe muito isso, que leva a uma certa extensão da matéria que deveria ser realmente objeto de um juízo criminal, que é o curso causal e a produção do resultado, né, derivado da conduta, né, praticada, da ação humana praticada. Então, isso é passível de crítica. Uma outra questão, observa-se que, politiccriminalmente, nós optamos, né, por uma teoria mista com relação à pena. Nem é a preventiva, pura e simplesmente, nem é uma teoria retributiva. E isso cria também uma série de elementos que levam, muitas vezes, à extensão da pena para além do necessário, e eu fazer avaliações bastante abstratas, como defesa da sociedade. Mas que sociedade a gente fala? Ainda hoje existem esses termos, né? Cidadão de bem. Antigamente, quando o voto no início, se dizia que para que você tenha uma certa autonomia, o seu voto não pode ser comprado, e aí você precisa ter uma certa um certo patrimônio, né, para votar, exatamente para que haja uma independência com relação a qualquer tipo de favorecimento, de privilégio, né, que lhe venha a ser dado. Então, essa era a ideia que os primeiros liberais defendiam, isso ali por volta do século XVIII, e as repúblicas liberais que se formaram
tinham o chamado voto censitário. Então, o voto era uma coisa para uma dimensão muito particular e muito pequena, né, das pessoas. E aí, óbvio que esse cidadão de bem, geralmente, era o cidadão de bens, né? Era o sujeito que tinha algum tipo de patrimônio para poder. Mas ainda hoje são termos que a gente utiliza normalmente, acreditando que é necessário construir uma defesa da sociedade, só que essa sociedade é uma sociedade muitas vezes imaginária, né? A gente desconhece os conflitos, as classes, os elementos, né, que estão dentro dessa dimensão da sociedade e esquece de avaliar fato, né? Deixa eu ver aqui o que foi perguntado. A personalidade do agente, o que seria considerado nisso? Se é uma pessoa agressiva, se tem... Marina, são elementos, inclusive, complexos, né, para se fazer a avaliação. Tem um autor, que é o Ney Moratelli, se tirava onda com o artigo 59, que ele dizia, por esse artigo, o juiz não só tinha que entender de direito, né, ele tinha que ser psicólogo, assistente social, sociólogo, e ter em mente, né, diversos conteúdos que são extremamente complexos para que você faça esse tipo de avaliação, né? Então, é muito mais fácil você detalhar o fato concreto e algumas condições que, objetivamente, eu tenho personalidade, é uma análise que é extremamente complexa, né? Se o sujeito é um misantropo, se é um sujeito sociável, né? Essas avaliações, por exemplo, eu já vi uma avaliação de que o sujeito tinha uma personalidade voltada para a vadiagem, porque, ao invés de estar trabalhando, ele passava o dia jogando pelado, né? É complexo isso. E se fosse levado para um juiz que entende, gosta talvez de futebol, ele poderia dizer que era um sujeito sociável, né? Que estava ali jogando. Então, isso vai depender muito do magistrado, vejam como é complicado esse tipo de avaliação, né? São nunca avaliações onde a gente consiga uma certa objetividade. É isso que eu digo. Isso cria espaço para o arbítrio, né? Também essa coisa aí, o sujeito tem uma personalidade corintiana, né, Marina? É complicado. Imagine eu que sou... Aqui em casa é uma briga eterna, porque eu sou Santa Cruz, lá de Pernambuco, né? Só vivo apanhando, né? Todo mundo ganha. Mas as minhas filhas são esporte, a minha esposa é náutica. Então, há um conflito eterno aí posto e a rivalidade complexa, né? Então, essa questão da construção das personalidades exigiria realmente um, um grau. Veja só, eu vou ter que gastar papel e texto do processo com um monte de coisa que não importa propriamente com o fato, né? Ou seja, não está diretamente vinculado ao fato e que às vezes vem de uma construção. É como se eu estivesse condenando não só pelo que ele fez, mas por toda a vida pregressa, por tudo que ele representa, né? Por isso que diz que essa pena, construída com base no 59, é uma pena muito mais ampla do que a realização do fato em si. Eu poderia construir circunstâncias mais objetivas que não. E até porque construção de personalidades dependem também dos tipos de experiências que são muitas vezes diferenciadas, né? As classes sociais, né? As oportunidades de um não são as mesmas oportunidades de outro e por aí vai. Gabriel? Professor, mas se bem que as insuficiências do sistema que tentam não só prevenir pela pena, mas também durante o processo na privação da liberdade, elas bem que culminam para ter essa ideia da insuficiência do próprio sistema e assim pensar na pena do momento numa visão futura. Sim, tem sempre essa perspectiva de tentar projetar a pena, e isso acaba projetando ela talvez mais do que o que é efetivamente necessário. O que alguns autores colocam é que você poderia
Tem, obviamente, alguns moduladores aqui que eu posso extrair, né, mais facilmente, circunstâncias do crime, consequências do crime, são moduladores mais objetivos, entende, Gabriel? Eu tenho como averiguar com maior... E até a culpabilidade também. É um modulador propriamente penal, porque diz respeito à reprovabilidade com a qual o agente agiu, né? Então, esse modulador, ele... Antecedentes, alguns autores acham que pode ferir o princípio da presunção de inocência, porque são fatos que fichas criminais, inquéritos abertos, processos penais em andamento, que ainda não estão servindo ou que não servem para condenar, mas que aqui estão me servindo para gerar uma reprovação. Obviamente, se essa ficha existir, esses antecedentes criminais existirem, para acrescentar pena antes mesmo deles próprios terem sido avaliados. Então, alguns autores dizem que isso rompe com o princípio da presunção de inocência. Já existem outros que dizem que pode ser encarado como um elemento objetivo. E nesse aspecto eu até concordo, porque há uma diferença entre alguém que pratica um fato, mas que nunca se envolveu com nenhum conflito, né, criminal, e outro que tem, obviamente, quando fala em antecedentes, vem o plural, né? Um único fato não seria propriamente antecedentes, né? E aí a gente teria que ter essa ideia de conflitos mais contínuos, né? Você ter essa dimensão. Agora, se há no plural, se há um plural aí de fatos, aí você tem claramente essa ideia dos antecedentes criminais, e é, sim, uma forma de equidade, de diferenciar, porque é lógico que se eu tenho penas hoje em limites variáveis, e eu encontro, por exemplo, até coautores, vamos supor que eu e Gabriel, nós convencionamos assaltar aí, sei lá, a Heloísa, né, coitada, e a ideia foi minha, eu liderei, eu tenho já uma personalidade talvez mais violenta, e eu, digamos assim, tenho antecedentes, mas Gabriel não tem. Então, no mesmo fato, nós somos coautores, mas lógico que nossas penas, por conta do princípio da individualização, veja que aqui é a individualização judicial, serão diferentes, né? Ainda que estejamos concorrendo no mesmo fato, a pena, o princípio também da pessoalidade da pena, né? A pena não se transfere, mas é ter cuidado para não confundir com a individualização, porque a individualização diz respeito exatamente a esse regime que leva a pessoalidade diz respeito à não transcendência da pena, não atingir pessoa diversa daquela que é o autor do fato, ou atingir de maneira mínima, né, reduzida, que a ideia aí é de uma intranscendibilidade mínima, né, e a individualização diz respeito à forma, né, com qual essa pena ela assume um caráter próprio, pessoal também, mais individual, né? Então, é lógico que eu merecerei uma pena mais grave do que a de Gabriel. Então, os antecedentes nessa dimensão até funcionam como um critério objetivo, né? Alguns autores alertam para isso, porque se eu mantivesse se eu excluir também muitos critérios, eu volto até aquele problema da absoluta determinação, de não ter elementos para gerar um juízo de equidade na aplicação da pena. Gabriel, ia fazer outra pergunta? Sim, professor. E caminhando no mesmo rumo, só que numa visão contrária ao que está sendo frequentemente discutido pelo senhor, nessa visão negativa, sabe? De corroborar a dosimetria da pena com aquela questão do aspecto do autor e tudo mais. E isso acontece de forma também oposta, que com mais É, frequência e com mais facilidade, né? Ver o bom, mesmo com a pena, daquela pessoa que tem aquilo que é valorizado pela sociedade, e acaba que ele tendo o processo igual àquele mal, visto como mal, só que em vez de agravar, ele tem
muito facilmente a atenuação da pena dele. Ou não pena, né? Não sei se aí a gente teria que ter. Eu apenas acho que a gente precisa de alguns critérios, já que a pena privativa de liberdade, por enquanto, não pode ser abolida, né? Eu até gostaria que a gente tivesse um outro modelo de sociedade onde a gente conseguisse relações menos violentas, relações mais probas, né? Mas isso ainda está distante. Isso é romântico, né? Nos tempos atuais. Então, a gente precisa lidar com a realidade. Por outro lado, eu não posso fazer com que essa pena, ao invés de produzir realmente essa pacificação social, acabe estimulando outros tipos de violência, criando outros tipos de conflito, que é o que ocorre hoje, né? Então, a gente tem que ter uma certa moderação, né, nessa construção. Entender qual é o papel efetivo da pena e ter, obviamente, esse cuidado. Porque eu não lido com essas classificações do bom e do mal. Eu acho que isso aí serve para o faroeste, né? Eu gostava muito daquele faroeste, o bom, o mal e o feio, né? Era excelente, esse faroeste italiano. Eu prefiro lidar com essa ideia de pessoas, quaisquer pessoas, que, diante do direito, devem receber do operador do direito a aplicação da lei de forma correta. E óbvio que eu tenho que lidar com critérios. Acabei de falar aqui, os antecedentes, eles podem, para um grupo, romperem com o princípio da presunção de inocência, mas para outros, eles são observados como um critério de certa objetividade, porque permitem, obviamente, são elementos já criados que mostram que esse sujeito está em um conflito contínuo, né? Permitindo que eu classifique pessoas de maneira diferente, porque senão eu não vou ter muitos critérios para avaliar aquele caso concreto e diferenciar um pouco a pena de um e de outro. Né? Então, são esses. E aí vocês, é isso que eu digo. É óbvio que, se você vai ler em Bittencourt, ele acha que os antecedentes só podem ser aqueles fatos que já transitaram em julgado a condenação, mas que não servem mais para efeito de reincidência. Porque aí a reincidência, diferenciar os antecedentes criminais da reincidência, porque na reincidência criminal existe uma agravação da pena determinada lá pelo artigo 61, e conforme o que o 64, né, o 63 e o 64 vão nos permitir construir no tocante ao conceito de reincidência, que a gente vai ver mais adiante, há fatos que essa condenação transitou em julgado e, segundo ele, deveria servir para não serve para efeitos de agravar a pena por reincidência, mas poderia servir como maus antecedentes criminais. E, com isso, não se romperia o princípio da presunção de inocência. Já há outros autores, mesmo autores em uma linha mais garantista, mas que observam que não há problema algum, já que os antecedentes, inclusive mais do que a personalidade ou do que a conduta social do agente, é um critério objetivo. De certa maneira, é um envolvimento recorrente do sujeito em conflitos de natureza criminal, o que demonstra até uma construção desse sujeito, né, a forma como ele imagina a sociedade, a forma como ele lida, né, com esses conflitos, o que me permitiria, sim, uma análise de caráter objetivo para a aplicação dessa pena. Então, eu procuro isso, ou seja, procuro o máximo de objetividade nessa análise. Conduta social, é aqui onde já começam os problemas, né? Porque eu vou ter que fazer uma avaliação de como o sujeito se apresenta, né, junto à comunidade. É um indivíduo trabalhador, é um indivíduo...
Mas aí é que está, todos esses conteúdos, foi dentro desse conteúdo que eu vi aquela avaliação, não foi nem tanto na personalidade, mas foi nesse conteúdo, onde se disse, não, ele vive jogando bola lá num grupo de peladeiros, né, que vivem a bola e não trabalha, não exerce uma atividade produtiva, se apresenta, né, de maneira recorrentemente embriagada. Então, eu vou começar a fazer alguns controles que fogem à questão propriamente. É um sujeito que se apresenta sempre de maneira agressiva, né? Um sujeito que não tem muitos amigos. Então, isso me dá a ideia de que, para além do fato, eu posso punir autor, punir pessoa, para além do próprio fato que foi praticado. Já não é um critério já se torna um critério muito mais amplo do que os próprios antecedentes, né? A personalidade do agente também, né? Como decifrar? Eu acredito que, obviamente, existem laudos psicológicos bem elaborados, mas, às vezes, quando o volume é muito grande, já vi situações onde se pegou, copiou, colou e pegou um laudo de estado puerperal, estava dentro de um processo que envolvia a condenação de um homem, né? Uma condenação de um sujeito. Estado puerperal é um estado relacionado à gravidez. Então, é preciso muita ética também, né, em lidar com esses laudos, né, com essa... Não pode ser mais um copiar, colar e jogar isso sem fazer realmente uma averiguação individualizada, clara, e mesmo assim é complexo, porque é uma coisa um tanto... Aquela ideia que é dada de que nós todos somos um projeto inacabado. Então, decifrar a personalidade humana é complexo demais, né? Talvez os livros do Dostoiévski, tanto O Jogador como Crime e Castigo, que era um livro que eu sempre recomendava em Penal 1, né? Principalmente aquela revelação no final, que me parece um tanto pueril, e que quem não tenha tempo de assistir de ler o livro, né, pode assistir o filme Match Point, de Woody Allen, que foi uma adaptação de Crime e Castigo, muito boa, por sinal, né, muito bem construída, e que, pelo menos, me parece que não caiu na mesmice, isso, inclusive, observado por outras pessoas, né, do final, onde me parece que o personagem lá, esqueço agora o nome dele, estava até com esse livro por aqui, ele... Cícero, tá bom, não vou dar spoiler, não. Mas essa questão Rayana, aproveita para ler, né? Já que pegou e não pôde devolver. Aí aproveita, porque já vai... Eu só quero dizer assim, que o livro, ele ajuda bastante a você perceber como essas personalidades, elas são distintas dentro da sociedade, e é bem complexo, né? Então, ele tinha uma personalidade bipolar, né? Então, ele ia da euforia para a depressão, né, rapidamente, mas, ao mesmo tempo, era um sujeito consciente das ações dele. Então, isso não se poderia jamais excluir a consciência que ele tinha do mal que ele estava produzindo, e, ao final, ele meio que se arrepende. Pelo menos isso no livro, né? No filme tem outro final fantástico, aí vale a pena vocês assistirem para entender o que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que as personalidades não sejam distintas, mas daí a classificar aqui em eu já vi pessoas que, e aí está dentro dessa, que tem esses processos de neutralização de culpa, e que chegam a um borderline, né, numa situação bem fronteiriça e quase psicopática, né,
mas que nunca praticaram crimes. Agora, são pessoas bem nocivas para você conviver, né? Não queiram nunca conviver com esse tipo de gente. Só estou aqui colocando isso. E existem pessoas que são simpáticas, boas, né, afetuosas, e que já praticaram. Então, é complexo você fazer esse julgamento com relação à personalidade sobre os efeitos na prática do crime. Compreendem isso? Ou seja, eu não acho isso objetivo para estar aqui. Aos motivos. Motivos já são elementos mais interessantes, porque aí são valorações, mas que vêm de caráter, tem um certo caráter objetivo, onde o problema é decifrar o motivo, mas é óbvio que todo crime tem um motivo. Eu posso não conseguir descortinar, porque aí é uma cognição processual, e é óbvio que se eu não tiver como, eu não posso jamais presumir esse motivo de maneira desvantajosa para o réu. Aquela ideia do indúbio pro réu sempre. Se as provas, eu vou fazendo a tomada, né, dos depoimentos, das testemunhas, né, e os relatos mais variados sobre o fato, eu consigo pegar objetivamente a ideia dos antecedentes, muitas vezes eu tenho algumas informações sobre o convívio, sobre a conduta, posso ter algumas informações sobre as circunstâncias com qual o crime foi produzido, mas às vezes falta um motivo. Isso não quer dizer que a ausência de motivo é apenas um motivo não revelado. O crime e é diferente de motivo fútil, porque essa perspectiva do motivo fútil desproporcional é, por exemplo, por conta do último camarão ali, olha, dentro de um prato de comida, isso já ocorreu por aqui, dois amigos estavam bebendo, comendo, o camarão ali, óleo, sendo condividido, aí por conta do último camarão, um matou o outro. É um motivo aí desproporcional, né? Isso ficou claro por conta da discussão, do debate, do conflito. Vai gostar de camarão assim, né? Não sei. Mas fica imaginando que esse motivo desproporcional ele acabou se revelando pela forma como a conduta foi produzida. Motivo fútil. E óbvio que esses motivos, alguns, estão lá como agravantes, né? Ou como causas de privilégio ou atenuantes, que motivo de relevante valor social ou moral. Podem ser motivos também de valoração positiva. E aí isso levaria a uma atenuação da pena. Né? Quando eles tiverem essa posição, motivo torto, motivo fútil, que estão previstos, às vezes, como qualificadoras ou como elementos agravantes, né? Devem ser analisados, né, dentro da fase que agravam, que prejudicam, tá certo? As circunstâncias do crime, a forma como o crime foi praticado, o modus operandi, esses são elementos objetivos, que aí vão me dar elementos até para avaliar o contexto de maior ou não reprovabilidade do réu. O sujeito incendeia o outro, né? Coloca, eu estou me lembrando agora de alguns fatos, né, onde no Tribunal do Tráfico se coloca o sujeito naqueles pneus, né, e se toca fogo. Isso aí vai revelar algumas circunstâncias de crueldade, né, uma forma de operar que, obviamente, merecem, né, essa análise de maior reprovabilidade. E consequências do crime. As consequências do crime é algo que vai para além do resultado material, principalmente nos crimes materiais. É preciso tomar cuidado com isso. O crime foi grave porque é um crime de homicídio, resultou na morte do agente. Se é um homicídio, tem que resultar na morte. Mas é algo que vai além, ou seja,
o crime foi grave porque era o arrimo da família, era alguém que trabalhava, que sustentava a família, e essa família teve problemas, né? Começou a ter, entendem isso? Ou seja, era o pai de um filho único, e aí você tem que fazer essa avaliação. O crime foi grave porque criou um distúrbio econômico, desemprego, fatos que vão para além do resultado típico, do resultado material. E aí eu preciso fazer irradiam, né, para além, não é o próprio resultado típico. Preciso ter cuidado nessa análise. Mas essas circunstâncias aqui, já volto a dizer, são de caráter mais circunstâncias, consequências, são de natureza objetiva. Não tem aquela característica da personalidade. Eu só quero demonstrar que é possível construir uma metodologia de natureza objetiva sem necessariamente se socorrer em circunstâncias muito vagas, onde impere muitas vezes a moral do juiz, o decisionismo, e não elementos fáticos, né, que eu possa, palpáveis, né, que eu possa controlar para a imposição da pena. É essa a grande questão. O garantismo não tem uma... Veja só, em termos de movimento político criminal, o garantismo não é um movimento de deslegitimação do direito penal. Talvez seja de deslegitimação de práticas punitivas e de práticas penais recorrentes, mas não do sistema penal. É pelo contrário, ele é um movimento de relegitimação. A ideia é exatamente realizar, dentro do sistema, a revolução iluminista, propriamente a revolução liberal. É, inclusive, uma filosofia de caráter analítico. O garantismo tem essa característica de esclarecer os conteúdos analiticamente, né, de forma correta. Não é propriamente nenhuma filosofia crítica, não é. Talvez ele tenha sido incorporado aqui por alguns autores críticos, e alguns sugerem, existem movimentos minimalistas que estão mesmo voltados para a destruição do sistema penal, que é a proposta do Barata. Mas aí já é uma análise político-criminal de ordem puramente marxista mesmo, e de objetivos de destruição do sistema, né? E aí isso fica claro. Mas não é a ótica de Ferraioli, né? Sobre o aspecto propriamente de Ferraioli, ele é um liberal político, está dentro de uma filosofia analítica, dentro de uma proposta que é, para alguns, inclusive, considerada conservadora, porque é de conservação do sistema, obviamente, uma redução da complexidade dos problemas do sistema para lidar com aquilo que, segundo ele, o sistema pode ofertar ainda alguma benesse, trazer alguma coisa boa para a sociedade. Ou seja, então é um direito penal mínimo, mas não um direito penal inexistente. Não é abolicionismo penal. Garantismo não é abolicionismo penal. Abolicionismo penal é uma corrente realmente de desconstrução do sistema. O garantismo ele está evocado, né, como uma metodologia de minimalismo penal, mas para lidar com conflitos que realmente possam ser resolvidos pelo sistema penal de maneira eficiente. É exatamente dotar o sistema penal de eficiência e de condições, né, legítimas e de legitimidade, né, para intervir. Isso é interessante, porque aqui se faz muita confusão, porque realmente existe uma parcela de autores que não são propriamente garantistas, mas abolicionistas, que utilizam o garantismo como um instrumento para chegar ao abolicionismo penal. Aí é outra coisa, ou seja, eles veem como uma etapa. Primeiro, o minimalismo penal para se chegar à abolição, né, o abolicionismo. Mas é um número menor, né, não é propriamente
o grupo que representa o garantismo, já que tem outro objetivo, que é um objetivo de racionalidade do sistema penal, mas sem evocar essa ideia da destruição do sistema. É apenas dotar o sistema de condições de operatividade e de legitimação. Por isso que é um discurso de legitimação do sistema penal. Eu, propriamente, como um romântico, sou abolicionista, né? Mas aí é um plus que me parece que vai para além da ideia da dogmática, você objetivar isso, mas não dentro da dinâmica do Barata, né? Eu acho que eu sigo mais uma linha cristã ali, tipo Luke Guzman e outros autores, dentro dessa visão de que é possível se restaurar os conflitos, né, a convivência. Então, dentro dessa dinâmica hoje da justiça restaurativa, não é o que está proposto pelo garantismo também. O garantismo não tem nenhum compromisso com isso. Às vezes a gente faz uma leitura errada. Por isso que eu digo que, para muitos autores, Ferrajoli é um autor conservador. É ao contrário do que a gente pensa, do que se passa aqui no Brasil. Aliás, o Ferrajoli próprio se diz como um atualizador de Kelsen. Ou seja, ele vem naquela linha que dá continuidade ao positivismo normativo, jurídico, né? Então, ele é um discípulo do Bobbio, mas que também é um discípulo de Kelsen, dentro dessa visão da filosofia analítica. E ele mesmo se propõe. A filosofia dele não é crítica. A crítica tem uma base marxista, mas não é isso que ele discorre. Ele trabalha dentro daquela visão liberal propriamente política e dentro da ideia analítica, né? Então é preciso a gente separar isso. Existem alguns textos aí terríveis, né? Talvez equiparando por conta da incorporação do garantismo feita por alguns autores aqui no Brasil que realmente, na realidade, observam o garantismo como uma etapa, mas não é isso a proposta de Ferrajoli. Ele vê o garantismo como uma forma legítima de operar o direito penal. Não como etapa de absolutamente nada, muito menos uma etapa programada para o abolicionismo. Isso aí é como Barata viu e alguns seguidores de Barata aqui no Brasil propõem. Então, já é um outro modelo que não é o garantismo penal do Ferrajoli. Tanto que o Ferrajoli tem uma passagem que ele diz que é muito interessante. Se é vedado o abuso do poder do Estado, ou seja, o excesso punitivo, também deve ser vedado para que as garantias constitucionais e as garantias positivadas valham a proteção deficiente das vítimas. Isso ele vai falar mais adiante, na terceira parte, quando ele trabalha a questão do garantismo material propriamente. Isso é interessante, porque são dois excessos. O excesso punitivo, que pode vir de uma atuação arbitrária do Estado, uma atuação decisionista, mas o outro lado é o excesso de omissão, onde você não oferta qualquer tipo de proteção às vítimas. E nesse aspecto ele tem razão. A vítima é um não sujeito de direito penal, desde o início, né? E, ao mesmo tempo, a proteção deficiente, ela tem se tornado um elemento que, inclusive, eleva as vozes do recrudescimento penal. Ou seja, a coisa é um círculo meio vicioso, né? Por um lado, a gente sabe que o excesso punitivo não auxilia em absolutamente nada, né? Ela só reproduz a delinquência, né? Você tem todos aqueles elementos que a gente, exatamente porque o direito não sabe selecionar realmente os fatos onde essa sua intervenção é eficiente, que é a proposta do Ferrajoli, acaba se expandindo e criando mais males do que um bem social, né? Do que a pacificação e etc. Por outro lado, se você também subtrai
as intervenções, e essa mesma intervenção irracional, ela dá a ideia de uma impunidade. E aí as vítimas, elas se sentem desprotegidas e vão demandar sempre mais punição, sempre mais repressão. Elas não se compreendem. Até porque também, boa parte dessa proteção deficiente vem do fato de que a maior parte das vítimas são pessoas também muito pobres. Né? Não sou eu, ou a camada de classe média e classe alta, por exemplo, que no seu cotidiano tem os celulares roubados, sofre assalto propriamente. É quem pega ônibus, quem trabalha, né, a classe também trabalhadora que está aí vulnerável a esse tipo de conflito. E são pessoas pauperizadas, e por isso que isso cria revolta. Né? Então, não há aqui como você deixar de observar essa questão, de que o sistema não pode deixar de ofertar proteção às vítimas. A proteção deficiente das vítimas não gera também essa igualdade, né? Exato. Esse é o problema, Marina. Muito boa essa sua colocação. É no sentido que o nosso sistema está mais preocupado em punir do que efetivamente acolher as vítimas. É isso que o Ferraioli alerta. Porque, no fundo, neutraliza, silencia as vítimas, vai lá e pune, mas também não resolve o problema delas. Não gera uma indenização, não busca essa restauração do conflito. Como houve uma expropriação do conflito, quem está punindo é o juiz, então a vítima não é que tenha um papel, que muitas vezes é muito importante, porque leva o sujeito a ter consciência do mal que ele produziu. Quando ele está diante do juiz, ele mente, mas geralmente eles silenciam, eles temem, principalmente aquelas vítimas em que eles causaram algum mal, onde geraram cicatrizes no corpo e tal. Então, muitos têm, obviamente, quando são pessoas que não têm algum tipo de distúrbio, né? Mas, geralmente, eles se sentem mal, né? E isso é importante. A prática da justiça restaurativa não é uma justiça... às vezes a gente tem uma ideia errada de justiça restaurativa, né? De que é passar a mão, de que é não responsabilizar as pessoas, não. É de produzir a responsabilidade. Que, às vezes, você condenando, jogando o cara na cadeira, passando lá 5 anos, ele continua se responsabilizando em relação ao fato que ele praticou, ou seja, buscando neutralizar a sua culpa. E a justiça restaurativa busca o contrário, fazer com que, com essa proximidade com a vítima, devolver um protagonismo à vítima e trazendo a vítima para esse conflito, né, novamente, e fazer com que ela pronuncie o que sofreu, ela gere aí uma certa comoção, um certo espanto por parte do próprio autor, e isso produza realmente uma restauração e uma certa responsabilidade. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de responsabilidade penal continue responsabilizando. E é isso que o Ferraioli meio que alerta, né? Ou seja, quando ele fala em proteção deficiente das vítimas, ele quer dizer que o sistema alimenta muito as punições, mas não oferta à vítima realmente algum tipo de auxílio, de assistência. Né? A vítima fica desassistida. É o próprio processo penal. Por que o processo penal surge? Que o direito penal surge? Para neutralizar a vingança da vítima. Então, ele surge já silenciando a vítima. Depois, ele ao provocar isso, ele provoca um distúrbio que é grande, né? que não resolve o problema. Então, foi muito boa a sua colocação, Marina, porque é exatamente essa a ideia, né? De que está lá punindo, mas qual a assistência que dá à vítima, né? E comportamento da vítima, que é exatamente hoje
há uma base da criminologia, que é a vitimologia. Então, há análise sobre a contribuição da vítima, inclusive tem uma tese de doutoramento, né, da professora Ana Clara Montenegro, muito boa, foi daqui do PPGCJ, com a participação do Rafael Di Giorgio, da Itália, né, eu participei dessa banca, uma banca que tinha a professora da USP, Ana Beatriz, tinha o professor Rafael Di Giorgio, da Universidade de Lecce, na Itália, e a Ana Clara, ela desenvolveu os aspectos da criminogênese da vítima, de como, em alguns aspectos, ela pode contribuir. Né? Hoje, nos aspectos de vitimização massiva, coletiva ou difusa, já existiam análises, né, da Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, né, estavam lá presentes essas análises. Mas nós estamos dentro dessa sistemática observando, né, que esses aspectos hoje têm se desenvolvido dentro dos estudos de vitimologia. A ideia do que é uma vítima inocente, do que é uma vítima provocadora, que são elementos importantes, mas é preciso ter cuidado, porque isso também pode ser construído com alguns rótulos, não é? Então, nos crimes sexuais, existem alguns rótulos machistas, né, alguns rótulos, e isso não é bom. Então, é preciso cuidado também nesse tipo de construção vitimológica, né, para que a gente possa compreender, realmente, definir esse papel da vítima e da sua contribuição. Porque do mesmo jeito que eu posso criar um direito penal do autor, se eu criar um direito penal com essa vitimogênese, né, com essa criminogênese vitimária, que alicerce julgamentos preconceituosos com relação às vítimas, eu posso criar outros conflitos e prolongar ausências de reconhecimento que são também muito ruins, né, para o sistema como um todo. Então, a aplicação da pena, o que a gente teria para falar do artigo 59, com as circunstâncias judiciais, era isso. Vejam que, como é que vai se aplicar? Então, são 8 moduladores. Se a maior parte desses moduladores é desfavorável ao réu, então você vai chegar na chamada pena média. Cuidado para, na primeira fase, já não aplicar próximo ao máximo, porque depois você pode não ter como exasperar nas agravantes e nas causas de aumento. O que seria a pena média? É a soma dos extremos dividido por 2. 6 mais 20 dividido por 2, 13 anos. Então, a maior parte desses moduladores desfavoráveis, você aplicaria uma pena ali de 13 anos, né? Dentro, ou todos, ou a maior parte ou todos desfavoráveis, uma pena ali próxima aos 13 anos. Né? Se a maior parte é favorável, ou a totalidade é favorável ao réu, são elementos de análise positiva, aí você pode aplicar próximo ao mínimo. Tem alguns autores que também não recomendam a aplicação no mínimo, porque dizem que a pena não pode vir aquém do mínimo, na deliberação dessas circunstâncias. De fato, os limites legais, eles devem ser observados judicialmente. Há, hoje, uma série de questionamentos se pode ou não trazer a pena para baixo do mínimo, um certo consenso de que na terceira fase é possível, com as circunstâncias de diminuição de pena, de minoração da pena, e um debate se na atenuação da pena, já na segunda fase, eu poderia trazer a pena aquém do mínimo, com discordância, ou seja, uma maioria discordando, dizendo que não, porque essa é uma circunstância ainda de apreciação meramente judicial, sem determinação legal, e, portanto, eu não poderia alterar os limites dali impostos da pena, certo? Então, essa é uma análise que a gente até vai dar continuidade, porque não terminamos hoje a matéria, vimos apenas
a pena base, a primeira fase, tá certo? São 3 fases. Ainda falta analisar as agravantes e atenuantes das causas de aumento e diminuição. Então, gente, até para a semana, até segunda-feira. Boa prova para todos e um abração. Obrigada, Até a professor. Boa próxima. noite. Obrigada. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, lembrar de encerrar a gravação, que ainda está gravando aqui. Vou encerrar. Valeu.